Filho de uma família humilde de Saquarema, ele teve que começar a trabalhar cedo para ajudar no sustento dos 11 irmãos. A alfabetização só aos 17 anos. Hoje, no 5º mandato como deputado estadual, ele preside as comissões de Constituição e Justiça e o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Alerj. O meu entrevistado do Alerj Entrevista de hoje é o deputado Paulo Melo. Bem-vindo, deputado. Obrigado pela sua participação. Hoje nós vamos saber um pouquinho mais da sua vida e do seu ingresso na política, de tudo que o senhor fez pela política do Estado do Rio de Janeiro. O senhor teve que começar a trabalhar muito cedo, o senhor vendia cocadas e sonhos que sua mãe fazia em casa. Quando o senhor vendia esses sonhos, qual era o seu sonho para o futuro? Não tinha. Meu pai era pescador e servente de pedreiro. A minha mãe, ela trabalhava como doméstica, era lavadeira, parteira, né? A família dela, na realidade, as irmãs e a minha própria avó eram as parteiras da cidade. E minha mãe fazia cocada e sonho. Não era sonho, não era mais pesadelo, que era um bolo meio ruim, né? A gente dizia que era sonho por causa da açúcar e a canela que você colocava em cima. Mas não tinha nada de sonho ali, não. E eu comecei muito cedo. Meu pai, que era um trabalhador nato, comecei aos 5 para 6 anos de idade. E, na realidade, eu apenas queria trabalhar, poder ter o que comer, mas não sonhava, ainda não tinha uma expectativa de me projetar ou de procurar outros horizontes. Essas coisas foram acontecendo normalmente no dia a dia da vida. E como é que era conviver com 11 irmãos, uma família humilde, dificuldade no sustento? O meu pai, ele, num determinado momento, ele era meeiro de uma fazenda urbana e nós fomos morar num colégio, na rua, ficamos alguns dias e o prefeito da cidade forneceu um colégio onde a minha mãe, com seus filhos, viveu perto de 1 ano. Foi até um prefeito, o antigo da cidade, o senhor Jurandir da Silva Melo, o neto dele hoje trabalha no meu gabinete. Foi ele que fez essa cortesia. E depois nós fomos morar num barraco de guriri. Guriri é aquele coco da beira da praia, em que aquele coquinho que dá que as pessoas comem, você tira aquela palha, parecido com sapê, trança, e nós invadimos o lugar e fomos morar no barraco. Era muito difícil, era uma situação muito difícil. Eu sempre digo que a gente tem alguns traumas, porque nessa época eu não tinha 11 irmãos. Né? Na realidade, foram acontecendo no decorrer. Quando eu comecei a vender cocadas, né? e bolinhos, sonhos, né? Nós tínhamos 7 irmãos, comigo contando. Eu fui vendo alguns irmãos meus serem feitos, né? No linguajar mais popular, porque nós morávamos num cômodo só. Era minha mãe, meu pai e todos nós, né? Dormindo numa esteira ou no próprio chão. Né? Era a vida que se apresentava naquele momento, não existe nenhum recalque sobre isso, não. E a questão da escola, como é que ficou? Era difícil porque eu nunca consegui passar. Eu ia para a primeira série e ficava. Ia porque eu tinha que trabalhar. Né? Eu nunca tive vergonha de trabalhar. Então eu tinha que trabalhar, saía de manhã, voltava. E você perguntou como as coisas aconteceram. Quando eu decidi sair de Saquarema, né, numa coisa meio maluca, aos 11 para 12 anos de idade, e vir para o Rio de Janeiro sozinho, é que eu comecei a me preocupar e até envergonhado com essa questão de você não ser totalmente escolarizado e você não ter um mínimo de cultura, né? Porque o analfabeto, ele é um cego que vê. Eu sempre traduzi isso. O analfabeto é um cego que vê. Porque é o cara que está embaixo de uma placa e não consegue ver a placa. Agora, o senhor chegou no Rio de Janeiro, não conseguia ler direito, não tinha familiares aqui, não tinha um emprego. Não. Como é que o senhor se estabeleceu aqui? Eu vim para o Rio de Janeiro afanando o meu irmão, que tinha ido pescar, e ele chegou em casa de madrugada, eu já tinha decidido. Na realidade, eu vim para o Rio de Janeiro numa situação meio hilária. Porque eu, quando vendia doces em Saquarema, eu sou botafoguense, meu time, eu conheci Altemar Dutra de Castilho. Ele foi presidente do Botafogo, presidente da Bolsa de Valores do Estado do Rio de Janeiro. E eu fiz uma amizade com o filho dele, ele gostou. E aí ele começou, nos finais de semana eu não vendia mais doce. Ele me pagava um bicho, usando o linguajar futebolístico, ele pagava um bicho para que eu deixasse de vender doce e brincasse com o filho dele. E foi exatamente num dia infeliz para o filho dele, Luiz Fernando, que me maltratou, porque era o Natal, ele me emprestou uma bicicleta que eu não tinha e eu não devolvi.
Fiquei sábado, domingo com a bicicleta. Quando foi devolver, ele me ofendeu. Eu falei, nunca ninguém mais fala isso, eu não fico mais nessa cidade. E decidi, e uma semana depois eu fui embora, não tinha como vir. E aí esperei meu irmão ter sucesso numa pesca, vendeu os camarões dele lá, eu fui lá, tirei um pouquinho, foi o que deu, eu vim para o Rio de Janeiro. Cheguei aqui totalmente cego, aí sim, posso dizer totalmente cego. O que o senhor começou a fazer aqui? Eu primeiro fiquei nas ruas, eu não tinha para onde ir, né? Eu fiquei nas ruas, aí depois eu conheci uma família que morava em Saquarema, que eu já tinha trabalhado na casa dele, né? Gilberto Alves de Mendonça, falecido hoje, era um delegado do DOPS e era do Teatro Municipal. E eu fui ficar na casa dele, trabalhar na casa dele, lá em Irajá, na rua Frei Alexandre, se eu não me engano, em Irajá. Depois eu vim de novo para as ruas. Então eu fiquei revezando. Morei nas ruas, fui albergado da Fundação Leão 13, albergue João 23, na Praça da Harmonia, do lado do 5º Batalhão. Fui interno de unidade de tratamento de menores. Durante esse período, o senhor tinha contato com a família em Saquarema? Não, nenhum contato? O primeiro contato que eu tive com a minha família foi quando eu tive condições de comprar um presente no Dia das Mães para levar para minha mãe. Nessa época eu comprei um presente que era um aparelho de café. Aí eu fiz questão de levar. Mas eu não tinha contato, não. Depois eu conheci um parente meu aqui no Rio de Janeiro, marido da minha tia, que eu fui trabalhar com ele, morava numa oficina dentro de carros. Mas a minha vida foi esse vai e vem, né? Agora, o que motivou o senhor a não desistir? Porque muitos jovens começam em famílias carentes, não têm como se sustentar, acabam saindo de casa, vão morar nas ruas, se envolvem com drogas, com o tráfico e acabam indo pelo um caminho errado. O que motivou o senhor a procurar o estudo, a procurar o trabalho? Não, o estudo não fui... Eu fui levado a procurar o estudo. Na realidade, eu vou contar essa parte. Né? Não me envolver com drogas porque eu sempre entendi o seguinte: você não pode lutar para sair de um lugar para melhorar de vida e entrar numa pior. Né? Droga, você precisar de alguma coisa para se autoafirmar, não pode ser uma coisa legal. Você ficar dopado para tentar saber quem você é, porque você legal não consegue saber. Então, nunca entrei nela. No crime, eu quase entrei. Eu era faxineiro de uma agência de automóveis, morava numa cabeça de porco. Você sabe o que é cabeça de porco, né? Morava numa cabeça de porco, ali em São Cristóvão, na rua do Parque, aquela que sobe, que sai lá na Igreja Santa de Vige. E eu morava com 2 pessoas. Nós morávamos num quarto, não tinha cama, não tinha nada, dormíamos no chão mesmo. E um dia eles me convenceram que a gente tinha que praticar um assalto. E eu quase pratiquei. Entendeu? Eu cheguei aí ao local e quem tinha que dar o grito que era um assalto que perdeu era eu. E dentro do banheiro para sair eu desisti. Falei, não é isso que eu quero, eu não vim para aqui para isso. E nesse momento, na realidade, eu desisti muito mais pela vergonha em relação ao meu pai, que era um homem extremamente trabalhador, decente, ético. Eu falei, pô, eu não... E ele sempre me dizia isso, entendeu? Que o homem tinha que andar com cabeça erguida e eu desisti. E graças a Deus que eu desisti, porque quando eu saí de dentro do banheiro tinha um apatamo parado na porta. Então, graças a Deus que eu desisti. E dali para frente, nunca mais esses pensamentos habitaram a minha mente, meu consciente, eu descobri que não era esse o meu caminho, não era isso que eu queria. Bom, deputado, eu vou pedir só um minutinho para o senhor, que nós vamos para o intervalo. O Alerj Entrevista volta já, fique com a gente.